Bom dia, bom dia. Bom dia. É, professor. Ó, pessoal, vou pedir para vocês, pessoal, manter o distanciamento aí por causa do Edilson. Ele pediu aí, acho que ele já falou isso essa semana, manter o distanciamento social aí. Porque diz que a gente está sobre a hipótese de receber a visita de uma inspeção aí vai ser um negócio bem chato, né? Então vamos manter aquela distância de 1,5 m aí, por gentileza. Deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Na nossa última aula, que foi 15 dias atrás, caso vocês não tenham notado, vocês ficaram sem a minha presença durante quase 2 semanas, né? Então eu também. E a apostila também. If you know what I mean. Vixe, a solução do bem-vindo à Idade Média. Tá me dando problema, eu queimo. Próximo. Vamos falar aqui da força de atrito. O que aconteceu? Porra, mano, babaca você, babaca. Que eu falei, o pessoal que tá em casa que não entendeu, eu falei que se dá problema a gente queima. Bem-vindo à Idade Média. Aí o guri falou assim, o Lucas então passou do ponto, professor. Verdade, se fizer um anagrama de Iracema é América, né? América, verdade, que louco. Hoje é dia 10. 10 hoje? Cara, mano, o tempo tá voando, malandro. Tô voando alto. Cara, mó paz. Só faltou a piscina. Pessoal, você imagina eu que gosto de Creator e CDC, ter que fazer um jingle daquele. Ó. Justamente, tem que mascar o chiclete que tá na boca. Pessoal, força de atrito, eu não falei nada disso ainda, né? Então vamos lá, presta atenção em mim aqui. Eu vou pontuar uma coisa que é essencial numa série de exercícios aí, que é a chamada força de atrito. Se você pegar na sua apostila, ele consta aí, ó, na página... É o último tópico dessa primeira apostila de vocês. Segunda apostila vocês não receberam não, né? Sim, já. Um nega, o outro afirma. Sim. Então, olha lá. Na página 258, exato. Ele pontua aí a atuação de uma força que é, na verdade, o grande mérito de Isaac Newton. Por quê? Se ele fala lá na primeira lei do movimento, onde ele se refere à inércia, né? Que todos os corpos tendem a conservar o seu estado de movimento. Se está parado, tende a permanecer parado. Se está em movimento, tende a permanecer em movimento. Aí vinha aquela situação emblemática, onde você pega, sei lá, uma cadeira, um caixote, alguma coisa, e dá um empurrão, faz tum, empurra. Esse corpo, pela primeira lei do movimento, deveria seguir em movimento. Porque eu falei que se ele está parado, ele tende a permanecer parado. Se está em movimento, tende-se a permanecer em movimento. Então, what the hell? Como é que esse bloco, esse corpo que foi posto em movimento, ele vai e para? Newton foi a primeira pessoa a perceber que a primeira lei não estava errada. O que estava presente ali era a interação do atrito entre as superfícies. E Newton fala, na ausência de atrito, esse corpo ele iria se mover ao infinito e além.
Só que ele fez com isso uma experiência mental em 1640. Certo? Essa história é meio fake aí, né? Tem um monte de história em ciência que é meio fake. A história que eu sei é que nem teve esse episódio da maçã aí, ele fez isso daí a partir de observações de Galileu, de Kepler, de outros caras, né? Ele montou esse raciocínio, né? Que a mesma interação da maçã com o planeta era a mesma interação da Lua com o planeta. Então ele viu uma linha reta entre duas coisas, né? Ele viu num conceito só, ele explicou duas coisas imensas. A queda dos corpos e por que a Lua, ao girar, não escapa da órbita da Terra. Não escapa porque constantemente a Terra puxa. Entre outros trabalhos. Newton, mano, eu vou falar para você. Se você acha que o MC Kevin é inteligente, você acha que a Anitta é inteligente, pode juntar essa galera inteira. Não dá uma unha do pé esquerdo de Isaac Newton. Não, ô, velho. Que sacada, hein, mano? Que sacada. Não, só falei que foi uma boa sacada, só. Meio alta, mas foi uma sacada boa.
Pessoal, pessoal que está em casa, está enxergando bem? Quem é que manda foto? Está de boa? Bom paz. E aí, Ubrit? O Ubrit achou um gif daquele gatinho que bate o tambor batendo no teclado, mano. Não existe isso. É. O pessoal falou assim, eu não estava pensando na foto não, mas já que você ofereceu... Pô, vocês perceberam uma coisa, cara, que os caras, as fontes boas de estudo, de pesquisa, não sei se vocês pesquisam essas coisas, desculpa estar falando, mas vocês viram que os caras estão obrigando a gente a aceitar cookie, termo de uso, para conseguir só ver. Eu falo, mano, eu só quero dar uma olhada. Não, aceita os termos aqui. Que raiva! Então, mas é para pegar você como lead, né? Para entender o... Então, mano, mas tá demais, né, cara? Você não pode olhar qualquer coisa que o cara fala, aceita os termos. Mas, pô, malandro, pra coisa mínima, qualquer coisa que você vai pesquisar hoje em dia, qualquer coisinha, o cara fala, não aceita os termos de uso. Sim. Ó, então a força de atrito surge de onde na visão do Newton? Surge no seguinte. Olha, pessoal, olha para mim aqui rapidinho. Ó, quando eu tenho superfícies colocadas em contato, por mais que você julgue que a superfície é lisa, existe, né? Se você der um zoom, você pode olhar aí que existe ainda o que a gente chama de rugosidades e reentrâncias. Por mais que aos seus olhos você julgue que algo é liso, digamos, duas placas de vidro, uma repousada sobre a outra, quando você dá um zoom suficiente, você vai ver que, um zoom de 1000, 10.000 vezes, você vai ver que o que de longe é liso, de perto ele é todo acidentado. E adivinha só, a parte de baixo, que seria o plano onde o bloco está apoiado, também é todo acidentado. E o que ocorre? Quando um corpo é repousado ou colocado em contato com o outro, repousado sobre ou simplesmente colocado em contato, ocorre que muitos pontos de solda são firmados aqui, ó. E esses pontos de solda que são os responsáveis pela famosa força de atrito. Tanto que você já deve ter feito isso quando você estava sábado à tarde em casa, sua mãe fala assim, foda-se, tira esse guarda-roupa daqui e leva para outro local. E você fala, malandro, eu não vou desmontar esse guarda-roupa. Eu vou tentar, por baixo, tentar dar um empurrão nele para ver se ele vai. E você escuta aquele... E já ouviu isso? E aí ele sai do lugar. Você fala, agora vai, miséria. Se conseguir tirar do lugar. Eu tô supondo um guarda-roupa de qualidade, tá? Que se for um guarda-roupa desses bem peba, você empurra, o pé fica. O guarda-roupa vai e os pés ficam. No melhor estilo Rick and Morty, né? Você empurra o corpo, fica os pezinhos no lugar. Né? Mas supondo um guarda-roupa heavy metal mesmo, que você empurra, você vê que ele chega, dependendo do peso dele, da força que você fez,
ele chega até a marcar o chão no momento em que você transporta. Por quê? Quando você tentou fazer deslizar o bloco sobre o plano, você quebrou os pontos de solda. Você arrancou, é a hora que marca o piso. Aí vem a sua mãe, fala, você é um inútil mesmo, eu nunca te peço nada. Quando eu peço, olha o que você fez. Não, mas garoto, tá em casa sábado à tarde, a mãe ficava falando assim, não, você não vai ficar de boa aqui do meu lado. Tá vendo esse carro? Desmonta. Né? A mãe sempre fica... É ou não é, Lucas? O Lucas tá rindo ali porque ele sabe que é ou não é, Lucas? A mãe da gente não dá paz pra gente, ela dá serviço, ela, né? Constrói uma muralha aqui. Você não tem paz. Fala. Não entendi. Fala. Fala. Cara, eu não tô conseguindo ouvir ela. Da Terra o quê? Nossa, o mundo tá perdido. A guria quer fazer uma pergunta e quem tá conversando fala, fica quieta. Aí quando eu cheguei lá, ela falou que a roupa era dela. Eu falei, o quê? Fala. Não, o planeta Terra e os planetas que orbitam ao redor do Sol, eles orbitam numa condição de vácuo. A gente não tem um sistema dissipativo aí quando o planeta se movimenta ao redor do Sol. Até porque, pensa, se a gente tivesse imerso no meio material, o atrito ia ser gigantesco, porque a Terra gira ao redor do próprio eixo. Você imagina se a gente tivesse num meio fluídico e ainda translada. Então o atrito ia ser monstruoso. Concorda? E aí a gente ia ter que arrumar a saúde. A gente ainda ia ter que arrumar uma explicação, né, para que força iria constantemente compensar a força de atrito. Então, por sorte, né, ou por natureza, né, o planeta, ele ao orbitar, ele não tem interação de atrito. Beleza? É desse tipo aqui. Aí, ó, como é que eu calculo essa força de atrito? Aí você vê que eu terminei a explicação, aí eu falei, minha amiga, esse com bojo é meu, eu vou meter a mão na sua cara. E ver a minha mãe gritando. É muito amor. Experimenta não devolver as roupas dos seus colegas para você ver se o pau não come. Olha lá. Momento revelações. Eu tenho uma jaqueta do Lucas desde 2002. Níveis anormal. Agora o Lucas está se defendendo lá no fundo. Por que ele roubou o varal da Rafaela? Níveis anormal. O que é anormal? É aquela força que eu já havia falado de sustentação dos corpos. Se você está suportando, sustentando alguma coisa, você já está proporcionando a esse corpo a interação normal. Você só vai multiplicar essa normal por um coeficiente de atrito estático. Só isso. Quando você multiplica a normal pelo coeficiente de atrito estático, você tem acesso à força de atrito estático. Fácil, né? O coeficiente μ sempre está ligado com a natureza das superfícies que estão em contato. Ou seja, vidro com madeira vai ter um μ, gelo com madeira vai ter um μ, vidro contra vidro vai ter um μ. Então, o μ sempre está ligado à natureza da interação entre as superfícies. Beleza? Claro, tem superfície que tem um coeficiente baixo, tem superfície que tem um coeficiente alto. Vou te contar uma coisa que talvez você não saiba. Quanto mais fluido, quanto mais mole for a superfície, maior a capacidade que ela tem de interpenetrar. Então é por isso que o pneu de Fórmula 1 ele é grandão, rombudo e mole. Ele é um biscoitão. Então ele tem aquela estrutura porque senão ele mesmo não consegue ser trocado, colocado, manuseado. Ele é rombudão porque ele é mole, ele é flácido. Por quê? Porque no momento em que aquela roda traseira dele está girando, você precisa ter a máxima interação de atrito para fazer o pneu agarrar no chão e propelir o carro. A gente olha na Fórmula 1, a gente acha que aquele pneu ele é duro, né? Porque a nossa experiência com o pneu é duro. Né? Pneu de bicicleta, pneu de carro, né? Aquele pneu é muito mais mole que esse nosso pneu. Muito mais.
para justamente promover a máxima condição de atrito, o máximo coeficiente possível ali, entre o pneu e o asfalto. Sabiam disso ou não? Nem gosto de Fórmula 1, né? Mas é uma coisa legal de saber. Fala. F1. Ah, sim. A melhor isso já é um efeito aerodinâmico, que não tem a ver com essa interação entre a superfície. É uma interação de um sólido com um líquido, né? Ou só com meio fluido. Pode ser líquido, pode ser gás. Toda vez que eu falo fluido, pode ser gás, pode ser líquido. Por isso que no carro você não troca o fluido de freio, é o fluido. Fluido é o que fluiu, é fluido. Porque fluido engloba tanto gases quanto líquidos. O que a Rafaela está falando? A melhor forma aerodinâmica que nós conhecemos para um corpo penetrar no meio fluídico é a gota. Ele é rombudo e tem um rabinho, né? A forma da gota mesmo, né? Então, o que acontece ali? O carro de Fórmula 1, ele é pensado para ser aerodinâmico, que ele tem um bico, né, para ele conseguir penetrar no ar. Só que ele tem uma coisa sensacional, que é o aerofólio. Aquele aerofólio, se você já notou, ele é assim, ó. Imagina que eu sou o carro, o aerofólio fica aqui assim, ó. Por quê? No momento em que ele está se movendo da corrida, o vento, né, a movimentação de ar ao redor dele, pega no aerofólio e acaba forçando a bunda do carro para baixo, o que comprime ainda mais o pneu contra o chão. E é aí que ele consegue realmente ter o desempenho melhorado aí. Aí o cara pega um Celta 1.0 aqui em Campo Grande e coloca um aerofólio na parte de trás. Fala, irmão, o seu carro é 1.0, vamos aos fatos. Segundo, o aerofólio está lá atrás e o seu carro tem tração dianteira. A tração do carro é na frente. E o cara põe o aerofólio lá atrás. Então, meninas, se você está namorando ou está de olho num cara que tem um aerofólio laranja sobre o carro, para agora que dá tempo. Tá bom? Fala, Lucas. Sim. Então, é o efeito aerodinâmico do seguinte: o avião voa porque ele tem asa. Existe uma coisa em hidrodinâmica chamada equação de continuidade de Bernoulli. A asa do avião... Putz, já estou falando de uma outra coisa, que eu estou falando de atrito. A asa do avião é um bagulho assim, ó, tecnicamente assim, e se você olhar ela em perspectiva, imagina que isso aqui, né? Agora vamos olhar ela de frente. Ele é uma coisa assim, ó. Se você olhar ela seccionada, né? Imagina que eu fiz um corte aqui, ó. Consegue ver? E tirei uma rosquinha aqui, tirei só isso aqui para te mostrar assim. Uma massa de ar que vem daqui, ó, ela passa por cima e passa por baixo e se encontra aqui embaixo. Então, o que acontece? Quando essa massa de ar que passa aqui por essa asa, aqui em cima ela passa com uma pressão menor do que uma pressão aqui embaixo. Percebe isso? Então, se essa pressão aqui, como o trecho a ser percorrido é maior, a pressão cai. Aqui embaixo o trecho é menor, a pressão é mais alta. Então, a asa, pouco a pouco, começa a ter uma força de baixo para cima que começa a erguer ela. Tem um vídeo famoso no YouTube que o cara pega um carro de corrida, um Porsche, não sei que carro é, e ele está lá a 130 km por hora e o avião do lado. 150 km por hora e o avião do lado. 160 km por hora, o carro de corrida vai e o avião faz assim, ó, tchau, obrigado. E ele decola numa velocidade na qual o carro ainda estava no chão. Por quê? Por causa desse evento aerodinâmico. O avião voa porque ele tem asa. Então, o problema dele é o seguinte, ele deve ter algum erro aerodinâmico que no atual momento do projeto dele aí, está passando, ele está com uma curvatura por baixo, aonde ele está com mais pressão passando por baixo. Para tentar chapar ele no chão. Exatamente, é esse o efeito. Quantos?
Sério? 500 km por hora? Então, o que acontece? No projeto dele, ele tem que ter alguns aerofólios para fazer o serviço contrário da asa. A asa quer que a pressão de baixo para cima, aqui embaixo seja grande, aqui em cima seja pequena. É a hora que ele voa. Essa é a função da asa. O aerofólio é o raciocínio inverso disso. Você quer que a pressão em cima seja grande e a pressão embaixo seja alta. É a hora que você força o carro contra o chão e evita que ele saia voando. Pegou a ideia? Fala. Então, mas ela não é um corpo amplo, né, cara? Ela é uma seta, ela é assim, né? É, e não tem asa, porque se você não quer que voe, você não põe asa, né? O que acontece? Ele tem um deslocamento no meio do fluido em seta, né? Então você não tem aí o evento de sustentação da asa. Você entende? Então você tem na moto alguma coisa que quanto mais corre, mais estabilidade tem nesse eixo, né? Então é uma coisa que penetra no meio fluídico assim, não está tentando passar assim, entende? É uma seta. Por isso que as pancadas, quando você colide de moto, é tão sério. Porque você não tem uma área para distribuir o impacto, é uma ponta. Então, o atropelamento, que nem a gente fala lá no... O que é pior do que ser atropelado por um carro a 100 km por hora? Ser atropelado por uma moto a 100 km por hora. A pancada vai ser muito pior, vai te quebrar muito mais. Porque a área, né, envolvida é menor e você tem um choque ali muito mais contundente. Então, a moto é uma coisa que ela tem... Vixe, a moto é uma outra ciência, mano. Você já parou para pensar que bicicleta e moto é uma coisa sensacional? Parado, cai. Em movimento, ganha estabilidade. Você fala, mano, isso é sobrenatural. Como é que o movimento dá estabilidade? É uma coisa chamada conservação do momento angular. Os eixos dela garantem uma conservação do momento angular e ela fica estável. Mas isso tem uma aula de 2 horas para falar disso daí. É uma outra coisa. Vamos voltar a falar aqui da força de atrito. Fui falar de aerodinâmica aqui. Você concorda comigo, pessoal, que isso aqui é uma situação onde eu estou pensando o corpo repousado, o bloco estático sobre o plano. E se eu quiser fazer deslizar, se eu quiser fazer uma superfície deslizar sobre a outra, é possível? É. Desde que eu aplique uma força aqui, ó, que seja suficiente para ultrapassar essa força de atrito estático, esse corpo pode entrar em movimento. Mas o atrito continua atuando numa situação que eu chamo de força de atrito dinâmico. Porque agora, veja bem, essas superfícies não estão mais encravadas entre si. Elas vão fazer só assim, ó. Opa, beleza? E aí? Pode crer? E aí? Só vai batendo na mão, só vai batendo uma rugosidade na outra e o corpo vai se deslocando. Percebeu que se você entender uma situação, você entende a outra? E entre essas duas condições, o que você acha que é maior? A força de atrito estático ou a força de atrito dinâmico? Quem tem maior atrito? Estático ou dinâmico? O que você acha? Sem olhar na apostila. O estático. Porque está repousado, as rugosidades e reentrâncias fizeram assim, ó. Isso. Tem que fazer uma força imensa para destacar, como a gente fala, para destacar, para arrancar ele daquela condição. E a partir daquele momento ele vai tendo atuando sobre ele, que eu vou falar agora, força de atrito dinâmico, que é exatamente a mesma coisa, só que diferente. Força de atrito. O que é que muda? O Mi. Dinâmico ou cinético, tá? Dependendo do livro, ele chama de força de atrito cinético. Tá aqui o seu bloco. Tá aqui o seu plano.
Não é muito legal segurar espirro, não. Pode ter um AVC. Não. Não é. É sério. Não, espirrar é satisfatório. Nossa! Não tenho diploma, mas tenho convicção. Oi. Solda. Professor, Fala. quando você diz duas superfícies iguais, o senhor está querendo dizer duas superfícies do mesmo material ou duas superfícies dos dois casos? Eu vou falar isso agora. Ó. Nosso amigo que está em casa perguntou aqui. Quem que perguntou? Ubrit? Alexandre. Alexandre perguntou aqui, ó. Como assim essa parte que ele fala aqui, ó? Que para duas superfícies coincidentes ou iguais, sempre temos que a força de atrito dinâmico é menor do que a força de atrito estático. Olha só. Aqui eu coloquei para você um breve resuminho aqui da força de atrito dinâmico, que é basicamente a situação da força de atrito estático, só que agora, né, as superfícies estão em movimento uma em relação à outra, então os pontos de solda só brevemente se tocam, tem só um trrr, porque o corpo está em movimento. Faz sentido? Então note que nessa situação só temos a troca dos pontos de solda, gerando o que eu chamo de força de atrito dinâmico. A fórmula é a mesma, só que para ter a força de atrito dinâmico, eu troco o Mi estático pelo Mi dinâmico. Pegou que o raciocínio é o mesmo? Se eu tiver, digamos, um bloco de madeira sobre uma placa de vidro, um em repouso em cima do outro, eu tenho um coeficiente de atrito estático ou dinâmico? Só está em repouso. Dinâmico? Estático. Em repouso. É estático, não é isso? Se eu pegar e colocar esse bloco para deslizar sobre a placa de vidro, eu tenho certeza que eu tenho um coeficiente de atrito dinâmico e eu tenho certeza que esse coeficiente dinâmico ele é menor do que o estático. Se eu for comparar nessa coincidência dessas duas situações, eu tenho a máxima e absoluta certeza que o Mi estático, vou colocar na ordem aqui para não confundir você, que o Mi dinâmico é menor do que o Mi estático. Faz sentido? Porque as superfícies não estão enfiadas, não estão repousadas umas sobre as outras. Elas só estão de passagem. Só está rolando aquele aí, beleza? Eu costumo brincar com as pessoas para fazer elas gravarem, que eu falo assim, ó, isso aqui é namoro. Sério, tá preso, tá amarrado. E o atrito dinâmico é carnaval. Eu não sei, existe esse termo de namoro dinâmico? A gente é muita gente. Tá gravando. É um namoro fluido, né? Isso, um abraço pro Loki aí, que quase perdeu o papel dele por causa disso.
Pessoal, então veja que interessante. Se eu tenho uma realidade onde o coeficiente de atrito é grande, as superfícies estão estáticas, eu tenho um coeficiente de atrito estático alto. Que se tiver de passagem, essa superfície estiver só passando assim, ó, de boa, é uma coisa menos sólida. Então o coeficiente de atrito é menor. Faz sentido ou não? Tá fazendo ou não? Pessoal, Sim. Imagina uma fila de 10 pessoas aqui de frente para mim e mais 9 pessoas aqui ao meu lado. Então são 10 contra 10, beleza? Você imagina que você está segurando nas mãos das pessoas assim, ó. Você concorda que essa estrutura é rígida? Porque eu estou pegando uma pessoa de frente e a outra pessoa está pegando aqui também. Isso seria o equivalente ao coeficiente de atrito estático. Está estático, parado, e eu estou vinculado a essa pessoa. Agora você imagina 10 pessoas vindo correndo de lá para cá e 10 vindo correndo daqui para lá. Tenta agarrar uma pessoa né, e se conservando em movimento. Porque no momento em que o bloco desliza, o bloco fica em relação ao piso e o piso está em movimento em relação ao bloco. Sim ou não? Faz sentido? Lucas, reage. Faz alguma coisa com a cabeça assim? Não. Está em choque, está desmaiado ali no canto. Faz sentido? E aí o que acontece? Se você tentar agarrar, a pessoa é muito mais difícil. Você vai, no máximo, dar um tapa, tentar segurar. Faz sentido? Os vínculos são muito menores. Melhorou? Melhorou ou não? Fala. Com certeza. Eu falei aqui, ó, que o coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito dinâmico. Pegou? Como a fórmula é μ vezes a normal, e a normal não muda, porque é apenas a sustentação, se esse μ for maior, automaticamente, essa força de atrito vai ser maior também. Faz sentido? Por isso que eu afirmo que o μ dinâmico é menor do que o μ estático. O μ dinâmico é menor do que o μ estático. E como consequência disso, a força de atrito dinâmico é menor do que a força de atrito estático. Ou seja, em termos práticos, se você já teve que empurrar alguma coisa muito pesada, o difícil é só fazer ele dar aquele primeiro totozinho para o lado. Fazer aquele primeiro... saiu do lugar! Vai, não para! Porque o difícil é tirar do lugar, é aqueles primeiros 5 centímetros. Faz sentido isso ou não? Nunca tentou empurrar algo muito pesado? O difícil é você fazer ele sair. Saiu, você fala, não para. Por quê? Esse aqui é o trecho pior. Tem um gráfico aí melhor do que o meu, na página 259. Desculpa, aqui está como força aqui. Eu aplico uma força, ele retribui com a força de atrito estático. Eu aplico uma força, ele retribui com a força de atrito estático. Eu aplico uma força, ele retribui com a força de atrito estático. Só que isso tem um limite. Vai chegar uma hora que, se realmente for viável, esse corpo vai entrar em movimento. Faz sentido ou não? A partir desse ponto, o atrito cai consideravelmente, o corpo se move... E eu tenho atuando aí o que eu chamo de força de atrito dinâmico. GG? Difícil? Explicado assim com todo esse esforço, até estou suando. Sério? Na verdade, quando você for empurrar alguma coisa muito pesada, você tem que empurrar próximo da base. Você pega embaixo, não empurra de cima, não, que ele trava o pé, você desloca o centro de massa dele para a lateral, o negócio faz assim, ó. E o bom é que você está atrás. Uma vez que ele pendeu, você não consegue magicamente correr para frente para segurar. Ou seja, o bagulho cai mesmo. Né? Dedo na tomada e gritaria. Cai, quebra, vira um, né? Vamos fazer um exercício? Você derrubou a geladeira nova, Lucas? Pessoal, mas eu gosto de vocês, eu vou ficar com vocês um pouco mais. Fala. Vai cair atrito na prova? Rafaela, nossa tradutora. Vai. Mas não é difícil, meu.
Cara, vai cair leis de Newton, né, cara? Todas as aplicações que nós vimos aí de leis de Newton. Mas vocês vão bem, eu confio que vocês estão estudando já. Ó. Sempre esse estilo. Ele vai até um ponto de máximo, aí com certeza a força de atrito estático não suporta mais, ele cai subitamente e você vai. Por isso que quando você vai empurrar alguma coisa, o difícil é botar em movimento. Se ele se mover 1 centímetro, você fala, mano, daqui pra frente é sucesso. Vai. Ó, fala. Não entendi? Justamente, existe uma coisa que é chamada força de destaque. Foi o que eu falei aqui, ó. Digamos que aqui seja, sei lá, vamos supor, supondo que aqui seja 20 newtons. Se eu aplicar 5, ele me devolve 5 e não se mexe. Se eu aplicar 10, ele me devolve 10 e não se mexe. Eu aplico 15, ele me devolve 15. Quando eu aplicar 20, estou supondo aqui, tá? Ele fica na iminência do movimento, ele fica assim, ó. Mais um aí você vai lá, aplica 20.1. Ele faz tu e se move, e agora com um atrito bem menor, que é esse atrito que você vai ter que enfrentar ao longo do deslocamento do corpo. Beleza? Dá uma olhada na questão de número 6, da página 254. Rapidinho, vamos fazer ela aqui. Porque amanhã é sexta-feira, né? Oi. O duro é que eu já estou em outras... Não, eu já estou lá no 2º ano. Mas eu gostaria de dar uma aula a mais sobre isso. Um bloco desliza sobre um piso horizontal liso com uma velocidade de 20 metros por segundo. Ele colocou uma situação na questão de número 6, da página 254, que ele colocou um bloco deslizando com uma velocidade de 20 metros por segundo. Eita, bloco. Aí atinge uma região áspera, cujo coeficiente de atrito é 0,4. Ou seja, aqui eu tenho um Mi de 0,4. Pegou a ideia ou não? Então, quando ele adentrar nessa região áspera, o atrito vai pouco a pouco. Oi, gente, tudo bem? Eu estou vendendo, são 5 panos de pratos por R$10. Quando ele adentrar nessa região aqui, a força de atrito vai fazer o quê? Vai freando, né? Vai tancando aí. A distância percorrida pelo bloco sobre o piso com atrito até ele parar é em metros. Poxa, eu vou botar uma questão dessa na prova, o aluno errar. Pessoal, assim que ele adentrar nessa região aqui que tem atrito, o que vai acontecer? O senhor pode mudar a câmera? A gente não tá vendo. O senhor pode mudar a câmera? A gente não tá vendo. Ah, sim. Obrigado. Obrigadão. Olha o que acontece aqui, ó. O bloco está se movendo com 20 metros por segundo. Quando ele adentrar nessa região que está arriscadinha aqui, vai ter sobre ele atuando a força de atrito. Sim ou não? Você conhece alguma fórmula que vá falar da distância que ele vai percorrer aqui a partir dessa interação com a atrito? Tem alguma fórmula que você já viu na sua vida? Torricelli? Torricelli. Obrigado, Alexandre. Torricelli. Por quê? Ó, velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração do deslocamento. Nessa fórmula, esse exercício está te perguntando o quê? Exatamente isso aqui, ó. O quanto que ele vai andar. Situação final de movimento dele. Qual que vai ser a velocidade final dele, pessoal? 0, obrigado. Velocidade inicial dele, vale quanto? 20. O bug está nessa aceleração aqui que você não tem. Mas aí você para pensar na aula de hoje. A partir do momento que ele adentrar nessa região, qual que vai ser a força que vai fazer ele parar? Qual vai ser a força que vai nerfar o deslizar desse corpo? Atrito. O atrito. Então, força resultante
é a força de atrito. Amém? Como é que eu calculo força resultante? Massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração. E a força de atrito é mi vezes a normal. Não é verdade? Sim. Olha só que lógico, ó. Massa vezes aceleração, mi vezes a normal. Quem que é a normal mesmo? Como é que eu calculo normal de um corpo que está na horizontal? Que está apoiado? É o Peso. peso. Então vamos trocar essa normal aqui por massa vezes gravidade. Beleza? Só atribuir aqui no lugar da normal, massa vezes gravidade. Olha que legal, olha que legal. Tchau, tchau. A aceleração vai ser mi vezes o g. Faz sentido? Quem é mi? Então 0,4 vezes 10 me dá uma aceleração ou uma desaceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Ah! Achei o quê? A minha aceleração que estava prometida aqui. Faz sentido? Não, eu só deixei marcado o que era. O VF é 0, a velocidade inicial é 20. 20 ao quadrado, mais 2 vezes o deslocamento. 0. Vou ter que lembrar que isso aqui é desaceleração, tá? Vou deixar um sinal negativo aqui, ó. Percebeu por quê? Porque está desacelerando. Nossa, divisão silábica, um abraço. Menos 8 ΔS. 400 por 8 é a sua resposta. 50%. E acabou o exercício. O que eu fiz aqui de matéria nova? Isso. Dizer que a força resultante é a força de atrito. Cortei a massa, achei 4. Resposta 50 metros. Pessoal, tem várias questões na apostila abordando atrito. Nós temos ainda quantas semanas de aula? 3 semanas de aula? É, né? Então tem tempo, calma, easy going. Amanhã, se você puder, venha. Se não puder, venha também. Um abraço, até o próximo programa. Mestre, Tchau. Eu ouço voz e não sei quem é. Fala. Aí, aquela questão assim, eu quebrei, porque tipo, eu não sabia nada, né? Aí eu fui lá e falei pro Guilherme, tipo, olha, essa questão aqui também não consegui fazer, porque não tá dando, porque... Foi muito triste, cara. Porque pedi as 2 massas. Só que lá só tinha uma massa. Eu falei, mas como é que não faz o negócio só uma massa? Eu falei, vou usar uma peso igual a massa da gravidade. Sim. Eu falei, tá, mas não tem peso. Aí eu fui lá no grupo, o Alexandre me deu a mesma forma. Aí, depois de meia hora, o Lucas falou assim, ô Rafa, antes da massa tá escrito ambas as massas. Cara, eu tava lendo, professor, eu juro. Eu tava lendo de boa. Eu li o ambas. Falei, Rafa, qual que é a massa? O professor, o exercício deu tudo, deu a fórmula. Deu uma fórmula fácil. Nossa, matemática. Mopaz. Não, é direto isso acontece. Alô, ó, eu trabalho na rede estadual também. Eu tô mandando atividades para eles, eu faço letra A, faça lá, letra B, faça lelelé, letra C, faça lilili. O aluno lê e fala assim, T. Sendo que eu tô falando que A é uma ação, B é outra ação, C é outra ação. A pessoa chega a marcar, mano, dá vontade de você virar o Degger, pegar um taco e falar, irmão, onde é que você mora? Vou conversar com você. Não. Pessoal, leitura e interpretação de texto são as matérias mais importantes da escola. Leitura e interpretação de texto. Tchau, vocês. Um abraço. Passar, mas... Vamos lá. Aquele que do ambas.
Assim que tiver informação, passo para vocês. Meus contatos são fortes. Oi? Da UEMS, não. Olha, eu não procurei saber sobre a UEMS, não. Você viu que minhas fontes são fortes. Oi? Professor, é interessante estudar funções ultragenárias? Sim. Você não tem você tem um curso interessante. Não. Quando eu respondo, né? Eu respondi. Pra quê? Por quê? Você não tem nem assistir as aulas das ciências. Vamos ver algumas coisas. Vê aí, tá bom. Mas vocês querem da lista do conteúdo que eu estou dando? Mas qualquer lista? Não, gente, a lista... Não, eu não dou aula de química orgânica. Eu não dou aula de química orgânica. Então eu não posso mandar lista de química orgânica. Eu tenho que mandar a lista de química. Eu dou aula. Não, eu não dou aula de química orgânica. Então, assim, é chato. Né? Imagina, você tem um professor de química orgânica, eu mando lista de química orgânica. Não, mas ele não é comigo, né, gente? Eu sou inocente. Não, eu tenho muito material. Eu tenho muita coisa. Eu tenho mais de 1.500 questões lá separadas por assunto, aquela papagaiada toda. Tem a plataforma toda. Tem tudo comentado, todas as questões com resolução comentada. Mas é mais assim, a questão do foco, né? Por quê? Eu vejo, por exemplo... Fecha não, né? Tem que pregar aqui, né? Na verdade, um parafuso que um dia foi uma chave. Esse parafuso, um dia foi uma chave. Eu particularmente, galera, eu até posso ver... Só que o que eu te perguntei foi o seguinte. Lista de exercício, ela precisa ter um motivo e um direcionamento. Então, quando você fala assim, manda uma lista. Que lista? Qualquer lista. Não, não é qualquer lista. Você precisa saber exatamente qual é a prova que você quer prestar, qual é o perfil da prova que você quer prestar, qual é o tipo de questão que ela cobra, para que você pegue uma lista para fazer. Se não, suponhamos, eu quero fazer um vestibular da UFMS. Aí eu vou pegar a lista da FUVEST para resolver. São duas provas completamente diferentes. Aí você vai resolver 300 questões da FUVEST, vai chegar na UFMS e vai zerar a prova. Porque não faz sentido. O conteúdo, ele é sempre único. Então, quando você, hoje, por exemplo, hoje a gente vai estudar cinética química. O conteúdo cinética química, ele é o mesmo. Para quem vai fazer ITA
para quem vai fazer unicesumar. É o mesmo. Só que qual que é a diferença? É como esse conteúdo vai ser cobrado. Como que a unicesumar cobra o conteúdo cinética? Quantas vezes já caiu esse conteúdo nessa prova? Quando esse conteúdo caiu, ele foi um conteúdo que exigiu cálculo ou foi só teoria? Isso é o direcionamento para a prova que você deseja. Senão, você vira uma fazedora de questão. Totalmente sem sentido, sem objetivo. Porque são linguagens diferentes, são provas diferentes. Esse é o grande segredo. Ah, eu quero fazer o vestibular da Unicesumar. Beleza. Tem provas anteriores da Unicesumar? Para a gente dar uma olhada? Você já viu se existem essas provas? Você tem essas provas? Então, o que você vai fazer então? Depois, se você quiser, você pode até me mandar a mensagem no WhatsApp privada, me manda as provas, eu vou dar uma olhada, e aí a gente vai traçar um perfil dessa prova. O que esperar dessa prova? Ah, esse assunto cai mais, esse assunto cai menos, esse assunto aqui não aparece, isso aqui você não precisa estudar, isso aqui você tem que estudar muito. Essa é a ideia. Eu não sei se alguém aqui acompanhou, acredito que não, mas eu fiz, na véspera da Unesp, eu fiz uma live de revisão no meu canal, da Unesp. Não sei se vocês acompanharam, alguém viu. Durante a live, eu deixei muito claro, falei, gente, a Unesp, ela costuma cobrar propriedades aperiódicas. É um perfil da Unesp. Vamos fazer o seguinte, a Unesp nunca cobrou ponto de fusão e ebulição. Vem cá, aí eu abri a tabela, mostrei que ele ia em direção, disse que possivelmente, se houvesse uma questão, a resposta seria um elemento do meio da tabela. 2 dias depois caiu na FUVEST a questão perguntando qual era o elemento que tinha uma ponte de fusão e ebulição. É o perfil da prova. Então, o seu estudo, ele tem que ter um direcionamento. Que prova eu quero, para onde eu quero e o que cai nessa prova que eu quero. Senão, você... Às vezes eu vejo alunos resolvendo questões de 1980. Um vestibular que não existe mais, que já acabou, que chance zero. Então hoje, isso aí serve para todo mundo, tá, galera? Que prova que você quer, aonde que você quer, pegue essas provas e entenda o perfil da prova. O que essa prova cobra e como ela cobra. É uma prova mais de cálculo? É uma prova mais teórica? O cálculo é um cálculo mais aprofundado ou é só um cálculo mais superficial, que às vezes você consegue deduzir? De cabeça mesmo. Não, isso aqui. E aí você direciona a sua preparação. Senão fica lista. É igual aqueles meninos. Na internet tem um monte de menino, tem um drive cheio de material e não consegue abrir, não consegue, fica tudo solto. Aqueles materiais meio perdidos, né? Então, tem que saber o que você quer, para onde você quer, para que a gente possa ter uma lista direcionada para esse conteúdo específico. Tá bom? Vamos lá, gente? Tranquilo? Todo mundo no mais está tudo sob controle? Mais alguma dúvida? Tá tranquilos? Sossegados? Esse conteúdo está no livro 3, página 386, se eu não me engano. 386. Vê se bate cinética. Não bateu. Não bateu. É o livro 3, né? Então é outra página, para trás. Aí, 367. Eu falei que página? 387? Era 367. Aí, tô quase. Até o final do ano eu vou saber onde está a matéria que eu estou dando. Em qual página da apostila. Assim que eu tiver a apostila, eu vou saber. Deixa comigo. Tô focado. Por exemplo, do que a gente estava falando, só para você entender. Termoquímica. Eu disse para vocês, cai no Enem. Só que no Enem, a termoquímica, ela é um pouco mais teórica. Já quando você fala da GD, cai todo ano termoquímica e é cálculo. Tem ano que é para calcular o ΔH por calor de formação, tem ano que é energia de ligação, tem ano que é lei de Hess, todo ano cai na GD termoquímica. Então você já sabe que quando você estiver
revisando o conteúdo para a prova da GD, você vai ter que pegar a termoquímica e vai ter que resolver questões que envolvem cálculo. Porque cai. No Enem é mais teoria. Então, é claro que pode cair uma questão que envolva cálculo, mas vai ser um cálculo mais simples. Ele vai te dar ali um calor de formação, como caiu um ano no Enem PPL, uma questão por energia de ligação. Então, você começa a ter uma ideia de como cai. Exemplo, eu quero FUVEST. Independente do tipo de assunto que você vai fazer da FUVEST, vai cair gráfico. Muito gráfico. É uma prova riquíssima em gráfico. Então, você precisa aprender a interpretar gráfico. É uma prova que cobra muito cálculo técnico? Não. Ela é uma prova um pouco mais teórica. É uma prova que cobra um pouco mais de conceitos. Exemplo, eu estava conversando com os meninos hoje na outra turma. Por acaso, eles estavam conversando sobre modelo atômico quando eu entrei. Aí, pudim de passas, Rutherford. Ops, calma aí, gente. Pudim de passas é Thomson. Aí, vamos lá. Leucipo Demócritus, Aristóteles, Dalton, Thomson. Quando chega Thomson, naquele trecho de Thomson, você tem Stoney, Goldstein e Millikan. Todos esses caras estão ali. Caras que já foram cobrados em vestibular. Depois vem Rutherford. Aí vem Rutherford, vem Bohr, aí vem Summerfield, e aí a gente tem esse chamado modelo atômico atual. Então, modelos atômicos, como que cai nas provas? A prova que eu quero, como que ele cai? Você precisa saber. Como que você vai saber disso? Pegando as provas dos vestibulares anteriores e dando uma olhada. Como que modelo atômico cai na prova que eu quero. Então, até onde eu preciso saber? Um exemplo, caiu no Enem, os 5 postulados de Dalton. Vocês lembram dos 5 postulados de Dalton? No Enem caiu para você julgar qual que ainda é válido. Lá era o 5º. Então, o Enem cobra esse conceito histórico. É importante você saber. Tranquilo essa leitura? Então, sempre vá direcionando o seu estudo em cima da prova que você deseja. Como? Tenha essa prova, pelo amor de Deus. Faz o download dos últimos anos aí, para que você possa ter esse conhecimento. Beleza, só que aí a sua situação ela não é tão complicada. Por que não? Você consegue fazer essa leitura? Porque o NESP e GD, apesar de serem bancas diferentes, elas têm um perfil de prova bem parecido. Assim como o FAMEMA, FAMERP. Então, são provas que têm uma linha bem parecidas, diferente de uma FUVEST, que já tem uma outra linha. Então, o conteúdo é o mesmo, só que como que ele cai em cada prova que eu quero? É esse o trabalho que você vai fazendo. Para quando você chegar, talvez você já devem ter passado por isso, provavelmente. Alunos que têm uma bagagem de conhecimento muito grande, o aluno é muito bom de conteúdo, mas ele chega na prova do Enem e não consegue acertar as questões. Por quê? Porque o jeito que o Enem cobra, o aluno não está acostumado. A linguagem que o Enem cobra não é uma linguagem comum. E isso deixa o aluno. Mas não é comum por quê? Porque ele não faz questões do Enem. Ele busca outro tipo de prova. Então ele está se preparando para uma usando outra. Isso dá confusão no meio da brincadeira. Ficou claro? O Enem é uma prova de resistência. Ele é uma prova de muito mais resistência que propriamente conhecimento. Você pode pegar de forma bem tranquila, 70% das questões do Enem que você errou, se você estivesse em casa fazendo descansada, você acertaria. Exatamente por causa desse tipo de preparação que ele exige do aluno. Ele exige de vocês uma concentração e uma dedicação que não é muito comum. Que são 5 horas e meia ininterruptas de concentração. E vocês não se preparam assim. Você prepara assim, 1 horinha, 1 hora e meia. Quando muito, 2 horas ininterruptas. Quando chega o Enem, são 5 horas e meia. Você não está preparado para isso. Nem psicologicamente, nem fisicamente.
Dói o pescoço, dói as costas, dói o braço, dói tudo. E isso te prejudica na prova. Então é importante também você pegar durante o mês, tirar que seja um dia por mês, o ideal seria mais, mas para começar, pelo menos um dia por mês para poder fazer as provas dos Enems anteriores como simulado, 5 horas e meia em casa. Pega uma prova do Enem PPL, ou do Enem digital, que seja, imprime, senta, 1h30 da tarde, e vai até terminar. Como se fosse a prova. Aguinha, alguma coisa para comer, sem levantar para ir no banheiro, sem levantar para nada. Fazer a prova. Terminar, ver quantos acertos você fez, o que você errou, por que você errou. Isso é uma preparação bem direcionada para esse tipo de prova. Por isso que os simulados são importantes. Para que você fique 5 horas e meia fazendo prova. Isso é fundamental nesse momento. E assim, vocês têm muito tempo ainda. Né? Faltam 25 semanas para o Enem. Então falta tempo para caramba. Faltam 6 meses para a prova. Né? 25 semanas para a prova. Faltam 6 meses para a prova. Se tiver a prova em novembro, né? Então são 6 meses para essa prova. Dá para fazer uma preparação fantástica. Ainda, pensando em se dar bem. Considerando que o FMS vai ser em dezembro, né? Já soltaram aí o calendário. Tô vendo agora com eles se eles liberam a lista de livros, também as obras, já para começar a brincadeira. E essa dúvida, se vai entrar no SISU, se não vai, mas essa informação, ela ainda não existe, né? Não houve ainda um martelo batido sobre adesão ou não do SISU ao FMS. Tudo bem? Tem um passe. Aí a prova vai ser no dia 12 também. Só que eu queria ir um pouquinho. Caraca, FUVEST vai ser na mesma data do passe? Vai ser na mesma data. Aí eu fiquei tipo, caramba, e agora? Que merda, hein? Pra mim, é coisa. Que merda, hein? Chance da UFMS mudar essa data do passe, não? Vou me movimentar nos bastidores. Não tem informação. Não decidiram ainda. E a fonte é fonte confiável. Fique tranquila. A fonte é uma fonte bem confiável. Então, mas a minha fonte é bem confiável. Pode ficar tranquila. Não, ela viu a fonte. Eu mostrei para ela qual era a minha fonte. Não pode. Jornalista que se preze jamais pode mostrar a fonte. Mas eu mostrei a fonte para ela só para questão de dizer, ó, tá vendo? Ó, foi a pessoa aqui que falou, entendeu? Não é para falar, não pode. Oi? Olha só, o que o reitor me falou, isso foi ele que me falou, que a UFMS voltaria. Como ela voltou para o SISU do meio do ano, né? Que ele falou que a UFMS voltaria no SISU do meio do ano. Palavras dele, que a UFMS tinha saído do SISU por uma questão de calendário acadêmico. A partir do momento que o Enem vai ser em novembro, a UFMS voltará para o SISU. Isso assim, é o que tudo indica. Palavras do reitor para comigo, pessoalmente, lá na reitoria da UFMS. Então, tudo indica que eles voltem sim a essa possibilidade. Tá? Mas tem muita coisa nos bastidores aí que... Mas eu vou ver essa questão da data aí, por causa do passe e da FUVEST. Deixa comigo. Hoje à tarde eu me movimento. Algumas ligações, alguns WhatsApps. Quê? Quando vai ser a prova aberta? Daqui umas 3 semanas. Eu não faço ideia, não mandei a prova. Termoquímica. Só termoquímica. Só termoquímica. Tá bom? Nossa. 4 questões. Uma de gráfico, para você calcular o ΔH. É só olhar, né? Produto reagente ali. Bota uma de calor de formação, bem basiquinha, pequenininha, conta básica. Pronto, isso. Isso. Pronto. Termoquímica. Termoquímica. Qual prova? Não, a minha prova, pelo amor de Deus, não precisa nem estudar não, gente. Ai, meu Deus. Posso falar não? O microfone tá ligado, né?
É minha prova, gente. Estudar termoquímica, hein? Ó, vai vir puxada, hein? Ó, aquele nível que eu coloco, hein? Fique tranquilo. Tá bom, gente? Então, assim, não precisa estudar, não. Tá? Se você vai fazer conta aí, você vai bem na prova. As pessoas não conhecem minhas provas, não, gente? Qual foi o grau de dificuldade daquela prova? Então, a termoquímica é a mesma coisa. Sim, a minha prova é uma prova normal. Não, de forma nenhuma. Jamais faria isso. Minha última função, né, o meu último objetivo é usar a prova como punição para aluno. Jamais faria isso. A prova ela tem um intuito que é avaliar o conhecimento básico. Né? Tá louco. Vamos lá, gente. Olha só. Hoje, especificamente, termoquímica, então, é o assunto da prova, tá? Ah, eu vou colocar uma questão básica de entropia, sem cálculo, só a teoria mesmo de entropia. Quanto mais bagunçado, maior a entropia. Aquela coisa, né, de basicona. Fique tranquilo. 3 questões de termo e uma de entropia, que aí fecha a prova e vocês já sabem o conteúdo. Meninos, Professor. oi. Calma, esqueci a pergunta. Esqueceu a pergunta. Ah, lembrei. Lembrou? O conteúdo de hoje vai cair na prova? Não. Hoje é cinética. Ah, então a gente está entrando em outra parte? Oi? A gente está entrando em outra parte? Isso, cinética química. A gente terminou termoquímica. Aula passada a gente concluiu entropia. Energia livre de Gibbs, né? Hoje a gente começa cinética química. Beleza, Tá obrigada. bom? Valeu. Professor, Oi? não está apresentando. Não tá apresentando. Não tá. Eu sei. Tenho certeza que não tá. Obrigadão. E eu sei por quê também. Porque eu não coloquei. Não, na verdade, é porque a configuração aqui, ó, não tá para duplicar os vídeos e não para estender. Agora vai. Não se vá. Não me abandone, por favor. Gente, ó, Corinthians ontem mandou benzão, hein? Pessoal que assiste futebol, Corinthians ontem mandou bem, né? Você é Flamengo, cara? Jogou muito, Arthur. Coringão ontem, ó, Corinthians mandou bem, cara. Foi parabéns. Palmeiras também tá de parabéns ontem. Foi também, junto com o Corinthians. Basquete, eu assisto. Lakers está resolvendo a vida dele, né? Tá mais do que na hora também do Lakers dar um jeito, né? Meninos, bora lá então? Meninos de casa, agora tá compartilhando aí, gente? Não, né? Porque eu não coloquei. Não, coloquei. Coloquei. Tá aparecendo aí, não tá? Coisa mais linda. Sim. Um azul bonito. Coisa linda. Vamos lá. Meninos, hoje a gente inicia cinética química e aí tá claro para vocês, né? Quando a gente fala de termoquímica, a gente está falando da energia envolvida nas reações. Quando a gente fala de cinética química, a gente está falando da velocidade das reações. E é claro, galera, que quando eu falo de velocidade, você precisa entender que existem reações que demoram para acontecer e existem reações que ocorrem de forma rápida. Então, existem reações que são tão rápidas que são chamadas de instantâneas. Que é basicamente ali, aconteceu. Tem reações que são demoradas. Como, por exemplo, a oxidação do ferro. O ferro demora para oxidar. É claro que você pode acelerar esse processo ou retardar. Mas é uma reação lenta. Diferente da explosão de uma pólvora, que é uma reação extremamente rápida. E a cinética química vai estudar exatamente isso, a velocidade. Antes de qualquer coisa, vocês precisam entender o seguinte, que o reagente, ele vai ser consumido e o produto vai ser formado. Tá claro isso? Que rola um consumo do reagente e rola uma formação de produto?
e que esse reagente, para ser consumido, vai depender de um tempo. Assim como o produto, para ser formado, vai depender de um tempo. E que o tempo de consumo de um está diretamente relacionado ao tempo de formação do outro. Quanto mais rápido o reagente está sendo consumido, mais rápido o produto vai sendo formado. Quanto mais devagar o reagente vai sendo consumido, mais devagar o produto vai sendo formado. E dentro dessa linha da cinética química, a gente vai ter que lembrar sempre que a velocidade, ela será uma relação entre a quantidade e o tempo. Se uma reação é rápida, significa que está sendo consumido muito reagente num tempo muito curto. Então a reação é rápida. Está se formando muito produto num tempo muito curto. Quando uma reação é lenta, o consumo de reagente ele vai ser num tempo maior, assim como a formação de produto. Então, tenha isso em mente, que quando for pedido para você cálculo da velocidade, essa chamada velocidade média, ou de consumo, ou de formação, vai ser sempre assim. Quanto foi consumido em quanto tempo? Quanto foi formado em quanto tempo? É essa a relação. Por exemplo, quando você pega uma situação como essa, vamos com calma, analisando a questão, lendo, pontuando, seja a reação X formando Y mais Z. Então eu tenho ali um reagente, que é o X. Esse reagente vai ser consumido. O meu produto, que é Y e Z, ele está sendo formado. Então eu tenho um cara sendo consumido, 2 caras sendo formados. Ótimo. Ele me deu uma tabela. Ele poderia me dar um gráfico também. Tá? Um gráfico de consumo ou um gráfico de formação. Só que ele me deu uma tabela. Você consegue visualizar que no tempo zero eu tinha 1 mol por litro de X, do reagente X? Conforme o tempo foi passando, o X não é reagente, galera? Então ele vai sendo consumido. A quantidade dele vai sendo reduzida. Por quê? Porque ele está sendo consumido para a formação de produto. Então você tem, no tempo zero, eu tinha 1 mol por litro desse cara. No tempo 120 segundos, eu tenho 0,7. No tempo 300 segundos, eu tenho 0,4. Então, ele está sendo consumido para o produto ser formado. Ótimo, sem maiores problemas. Dentro dessa linha, ele quer que eu calcule a velocidade no intervalo de 2 a 5 minutos. Então, eu sei que no momento 2 minutos, eu tinha 0,7 de X. No momento 5 minutos, eu tinha 0,4. A conta é simples. Quanto foi consumido, galera, entre 2 e 5 minutos? 0,3, não foi? Eu tinha 0,7 e agora eu tenho 0,4. Então foi consumido 0,3. Esse 0,3 foi consumido em quantos minutos? 3 minutos. Tudo bem, então, a minha resposta? Ótimo. É claro que você desenvolve todo o raciocínio. Mas é só para mostrar para vocês que isso pode ser feito de forma direta. Ó. 2 minutos, 5 minutos. Qual que é a variação de quantidade? Bem, a minha variação de quantidade vai ser de 0,3. É o que foi consumido. Isso foi consumido em 3 minutos. Então, dentro dessa linha, nós teremos uma velocidade de consumo de 0,1 mol por litro por minuto. Eu vou parar agora e fazer a seguinte ponderação. Se a velocidade de consumo é de 0,1 mol por litro por minuto, qual vai ser a velocidade de formação de Y? É igual. É igual. Por quê? Porque para cada 1 mol consumido, 1 mol está sendo formado. Se eu estou consumindo 0,1 mol por minuto, eu estou formando 0,1 mol por minuto de Y e 0,1 mol por minuto de Z. Ficou visível isso? Se fosse 2 Y, qual seria a velocidade de formação? 0,2. 2 vezes 0,1. Por quê? Se para cada 1 mol de X
eu produzo 2 de Y, se por minuto está sendo consumido 0,1, por minuto será produzido 0,2. Ficou visível isso? Ficou claro? Se isso ficou claro, se isso ficou visível para vocês, diga para mim, esta equação específica. Vamos lá. Para começo de conversa, só para revisar, qual que é o nome desse cara aqui? Óxido de... Isso, pentóxido de dinitrogênio. Perfeito. Qual que é o nome desse cara aqui? Dióxido de nitrogênio. De nitrogênio. Perfeito. São óxidos moleculares. Óxido molecular, quando você vai nomear, você coloca o prefixo monodi, tri, penti, hept, óxido de, o nome do elemento. Se tiver um só, você coloca só o nome. Se tiver 2, di, tri. Então, pentóxido de dinitrogênio e dióxido de nitrogênio. Tranquilo aí? Top. Meninos, vamos lá. Sabendo que num certo intervalo de tempo, a velocidade de consumo de N2O5 do pentóxido de dinitrogênio é de 0,1 mol por segundo. Determine, para o mesmo intervalo, qual a velocidade média de formação do Na2? 0,2? Tudo bem, 0,2? Tudo bem, 0,2? Não é o dobro? Não é 2 para 4? Então é 1 para 2, não é? Para cada um consumido, eu produzo 2. Para quem está olhando com um olhar um pouco assim, tipo de dúvida. São 2 mols consumidos para cada 4 produzidos. Então, para cada um que eu consumo, eu formo 2. É o dobro. Então, se eu estou consumindo 0,1, quanto que eu vou formar aqui? 0,2. Ficou claro? Beleza. Raciocínio, então, concluído. Nenhum problema, ó. Já é o sinal para a gente ir? É sério isso? Que triste. Mas tudo bem. Eu vou voltar. Oi. Só multiplicar, porque é o dobro, é a proporção. Se para cada 2 ovos você gasta 1 quilo de farinha, se você usar 4 ovos, você vai precisar de 2 quilos de farinha. Se você usar 1 ovo, você vai precisar meio quilo de farinha. Essa é a relação. Ficou claro? Daqui a pouco, então, nós retornamos. Situação. Oi. Você vai relacionar sempre quem está sendo consumido proporcionalmente com quem está sendo formado. Se fosse 1 para 4, aí você ia ter que multiplicar por 4. Seria 1/4. Entendeu? É sempre a relação de um com o outro. Tá bom? E aí, rapaziada? Só no cafezinho? Só no cafezinho. Com açúcar, sem açúcar? Mas é que é bom, pô. A vida já é amarga. Se é o café também, de amargo já basta a vida, cara. Não. Eu já assisti seus vídeos que você falou para assistir da UFMS. Só que você tem uma lista com os conteúdos que mais caem. Uma lista de quanto você vê de exercício. Tem as provas anteriores. Cálculo. Cai. Fala aí, garoto. Cai sim. Para mim, é que eu tenho mais dificuldade, né? Então, às vezes, cálculo que leva muita porcentagem, tipo... eu tenho uma substância e tipo, eu quero formar outra. Eu tenho um tipo de álcool, eu quero formar outro. E aí, tipo, eu tenho tantos por cento, e aí, tipo, quanto que eu preciso para formar outro álcool. Eu tenho muita dificuldade com esse tipo de questão. Entendi. Cálculo químico mesmo. Isso. Tá. O início de cálculo é isso que eu acabei de falar. Essa proporção. Quanto que eu gasto desse para formar esse? E a partir daí você desenvolve os cálculos. Mas é um conteúdo que você ainda vai ver esse ano. Eu acho que com o Vitor, né? Isso, o Vitor. É um conteúdo que você ainda vai ver. Então, é algo que ainda dá para você corrigir durante as aulas. Professor, isso aqui, porque aquilo outro. Mas eu te passo as provas anteriores da UFMS que eu tenho lá em casa. Me manda um só para me lembrar. Tá bom? Valeu. E aí?
Eu não. Ah, é eu aqui com o microfone aqui da sala. Oi. Oi. Tá gravando? Tá gravando. E aí, gente? Alguém falou alguma coisa? Tchau, gente.